Olá, meus amigos, estou chegando aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tenho mais um convidado especial para uma entrevista, um bate-papo com um colega, jornalista, amigo, eu aqui em Porto Alegre e ele lá em Florianópolis. Estou adicionando aqui. Paulo Brito, tudo bem? Seja bem-vindo. Ô, Caco, prazer estar te vendo, prazer estar conversando contigo. Saudades. Pois é, estamos matando a saudade online, virtual, como tem sido ultimamente, mas apesar da situação da vacinação, a pandemia um pouco mais tranquila, em seguida a gente está se encontrando para tomar um café por aí. Mas me diz, Paulo Brito, como é que tu está? Vamos começar a falar um pouco do futebol catarinense. Como é que está esse momento do futebol catarinense, independente se o Avaí sobe ou não sobe, o Criciúma já subiu da C para B, o Figueirense vive aos trancos e barrancos. Como é que tu está vendo essa questão dos estaduais também, que estão muito enfraquecidos, isso e reflete no futebol estadual, né? Olha, na verdade, o que eu sei é que o futebol está perdendo de renovar, né? Perdendo de renovar o seu público. Porque tu sabe que os guris de 14, 15 anos, que são levados pelo pai, pelo tio, pelo avô, estão mais no computador, no telefone, do que querendo ver o que está acontecendo na televisão. Eles olham muito mais o telefone do que a televisão. Então, isso é um público que está caindo. Então, nós estamos numa transição que a gente não sabe onde é que vai chegar. Agora, especificamente sobre Santa Catarina, né, os clubes de Santa Catarina, a única decepção é o Joinville, que já foi uma potência e hoje está numa situação bem delicada. Uhum. Não sabe qual é o futuro em uma cidade que tem a maior população no estado. E que já foi referência, né, no futebol catarinense. Essa questão do estadual que tu falas, também eu acho que eles devem mudar isso aí. Tá? Eles devem fazer do estadual um campeonato de pontos corridos para que todos os clubes, com exceção daqueles que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A, porque os outros disputam C e D, mas não tem calendário, eles não têm como progredir o ano todo, deveriam disputar com um time misto, porque eles têm 40 jogadores, 30 jogadores, e se contrata 30 jogadores, é que pode jogar, né? Sim. Pode jogar. O treinador contrata 30, só joga 11, mas os outros também podem. Senão não contrata. Só contrata 18 ou 22. E disputar o estadual até o ano para poder ter renovação, né? Pode estar o Nenê querendo ainda jogar mais um ano e chorar para dizer que vai levar o Vasco para subir. Não. Ele não tem mais condições de jogar, cara. Sabe, o Ronaldinho tem 41 anos. Ele tem um ano mais moço que o Ronaldinho. Que o Ronaldinho já parou faz hora. E o Ronaldinho é muito mais jogador do que ele. Então, vamos lá. O Avaí joga daqui a pouco, né? Ou joga nessa segunda-feira, contra o CSA, que é um candidato direto para subir. O Criciúma ontem conseguiu, não vai decidir o título da C, mas conseguiu ser promovido à Série B, voltou à Série B. O Brusque está aí lutando desesperadamente para poder permanecer. E a Chapecoense está igual o Grêmio, caiu. Tem como, né? Caiu. Então, nós vamos ter 4 times na Série B e talvez o 13 e um suba. Ninguém sabe ainda. Essa é a nossa vida. Sabe? Nós não temos público, nós não temos mercado, melhor dizendo, né? Para poder vender camiseta, vender cerveja, vender... não temos público. Tem a média de 10 mil, 5 mil no estádio. Então, nós não temos público. Então, a nossa sina é essa aí. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E dependendo do presidente, com aquela ilusão de torcedor, acha que contratar jogador que já passou por Rio, São Paulo, Porto Alegre, pode, depois de velho, render a mesma coisa que rendia quando tinha 20 anos de idade. Mas o Avaí ainda acredita que o Valdívia vai render o que rendeu quando foi promovido no Internacional. O Avaí ainda acredita que o Jadson, com 38 anos, ainda possa render aquilo que ele rendia com 20 anos no Corinthians. Então, sabe, se você não renova... E os que eles renovam, que é o caso do Rafinha e do Gabriel, estão na seleção brasileira. Porque se for para cá, eles vão fazer igual fazem com o Getúlio, que é um dos artilheiros do time, fazem com o Rômulo, que de vez em quando vai ser emprestado para arrumar dinheiro para pagar o salário do Valdívia e do Jadson. Ou então do Lourenço, que joga, mas a torcida não gosta porque é santo da casa.
Nós temos um amigo que uma vez eu perguntei para ele por que acontece isso. Chama-se Luiz Carlos Prates. E ele me disse lá em cima, Grande quando a gente Prates. trabalhava, que é assim, ó, se o cara achar um toco no quintal da casa e transformar aquele toco numa santa, ele não vai adorar. Então é exatamente isso. Se você pegar um jogador desse e transformar ele num craque, não vai adorar. Já foi o tempo e está errado. É assim que tem que fazer. Ou seja, você tem que buscar a renovação do seu próprio clube. Ou seja, santo então, de casa, nesse caso, está dizendo santo de casa faz milagre, então. É porque ele tem a margem de aprendizado, né? Mas hoje em dia o jogador formado no clube virou mercadoria para pagar os veteranos. Sim. Para pagar os veteranos. Não é um Barcelona da vida, por exemplo. Né? Talvez nem tanto, nem um pouco do que está falando, do que tu estás falando, e um pouco também de ter um pouco de equilíbrio, né? Tu pode contratar alguns jogadores, tu vai ter que contratar alguém experiente, mas não precisa ser aqueles que estão em final de carreira em algum time, já não dando certo. E também não dá para botar o garoto, aquele que mal apresentou um futebol, já vira camisa 10, já vira titular, é um pouquinho mais equilibrado. Mas, Brito, eu achei interessante o que tu falasse a respeito do mercado. Pegando esse mercado, valendo para Rio Grande do Sul, Minas Gerais principalmente, que se a gente for fazer uma comparação com Santa Catarina, sempre esteve à frente, como os 4 grandes do futebol do mercado brasileiro. Essa coisa do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do próprio Flamengo estarem mais enriquecido que os demais, não está também limitando um pouco o mercado do Rio Grande do Sul e de Belo Horizonte, porque só tem um de Belo Horizonte que é grande hoje, né, no futebol brasileiro. Grande o Cruzeiro sempre vai ser. O Grêmio já está caindo para a 2ª divisão. Não tem espaço mais para ter 2 na Série A, para ter 2 sempre disputando alguma coisa em Minas e no Rio Grande do Sul? Pode. Pela população da região, e tanto o Grêmio como o Internacional são clubes estaduais, com exceção em 2 lugares, né, que é Caxias e Pelotas, o Grêmio é e o Inter são times estaduais. Não é o caso do nosso. Cada região tem um clube. Né? Sim, até regionais eles pegam algumas regiões do país também, né? Eles pegam o Mato Grosso, um pouco de Santa Catarina. Mas é mais ou menos como vender cerveja. Nós não vendemos tanta cerveja como se vende no Rio Grande do Sul. No verão pode ser, no dezembro. Mesma coisa, não se vende. O Rio Grande do Sul não vende tanta cerveja como vende São Paulo. Sim. E Rio de Janeiro não vende tanta cerveja como vende São Paulo. Mas tem um vício aí, que é o tal de mecenas. Que é o cara que apaixona pelo clube, bota dinheiro, endivida o clube, depois ele sai e os custos desse endividamento ficam para a sociedade. E a sociedade não tem como mais hoje bancar esses custos que são muito elevados. E o futebol é um entretenimento. O futebol não é mais uma coisa amadora, do coração, de o Metropol entrar em campo e toda a cidade ia assistir o Metropol, ou do Comerciário vir decidir o título com Caxias de Joinville e a cidade toda entrar com a bandeirinha azul do Comerciário. Isso não existe mais isso. Né? Então você tem que para ir ver um espetáculo. E além disso, tem uma coisa que eu coloquei numa coluna que eu escrevo no Make-Off, que o jogador assina um contrato de imagem e faz aquela bobagem que fizeram ontem no final do Grenal. Sim. Aquela imagem que denigre o futebol, que não é legal para o futebol, ninguém vai ligar a televisão para ver aqueles jogadores brigando entre si. A outra coisa também, a televisão engana a gente. Né? Os melhores momentos do Grenal. Experimenta ver. Vai lá no Globo e coloca os melhores momentos, vê se é os melhores momentos. É os piores momentos, só lamentação, cara. A única jogada que diz o melhor momento é o gol do Tyson. Sim. E depois ainda vai fazer aquele protesto americano da Olimpíada do México. Sei lá, 68, quando é que foi, não sei, não me lembro. Foi. Aquele de botar a mão para trás e levantar a mão. E ele levantou a mão errada, é a mão esquerda que se levanta. Não é a mão direita. Mas ainda é um entretenimento o futebol, né? Ainda você fica 2 horas entretido. E hoje em dia, com
com esse monte de substituição e essa permissividade, né, que se pode dizer, do hábito de o cara cai, o hábito chama o médico, e o jogador brasileiro tem essa mania de cair, chamar a mãe. Parece mais aqui no Brasil, né? Daqui a pouco se levanta, já tá bom. Eu tenho uma saudade de dar um Bozano. Tu chegasse a conhecer o Bozano, não? Claro. Foi o cara jogava, ninguém caía. Se o cara fizesse isso, ele deixava o cara esperando lá uns 5 minutos. Aliás, o Dalmo Bozano no Rio Grande do Sul, ninguém gosta do Dalmo Bozano. Ele deixava. Ninguém gosta do Dalmo Bozano no Rio Grande do Sul. Não caía. Então, isso também prejudica um pouco. E também, como é que tu que trabalhou em TV, né, mais do que eu, que foi executivo, sabe que a televisão tem um tempo e que esse tempo tem um custo, né? Claro. Então você coloca um jogo de futebol que é 2 horas, vende por 2 horas, e de repente cada tempo dura 1 hora. Né? Sim. Aí você ultrapassa, faz um programa que devia ser de 2 horas, passa de 3 horas. Aí. Tem que achar uma solução para isso. Agora, se o produto Caco, fala. Eu gostaria que o teu público e tu me dissesse o seguinte: como é que os americanos conseguem, cara? Tá? Como é que os americanos conseguem e nós não conseguimos? É que os americanos têm uma diversidade de coisas, né? E são craques na questão do marketing, né? De promover os eventos. Eles promovem o evento, eles até fazem no MMA uma coisa dos caras testa a testa, brigar, meio que se estapear ali, mas até aquilo é meio ensaiado, né? Diferente do Grenal, que os caras realmente se pegam no tapa e se empurram para valer, e até porque ali o objetivo não é brigar, é jogar futebol, né? É chutar a bola, é fazer até gol. O futebol, escuta aqui, até o futebol, que eles chamam de soccer, tem mais público que o nosso, cara. Claro, tá um sucesso, a Major League é um sucesso. Agora a gente vê lotado, o estádio com 22 mil pessoas, o ginásio com 22 mil pessoas lotado. Nós aqui vimos um estádio com 22 mil, cabe 22 mil pessoas, tem 8 mil, 10 mil. Olha, você liga a qualquer esporte americano, o público é mundial. Público mundial. Estou vendo aqui, em Florianópolis, o cara em Palhoça, está vendo? O cara em São José está vendo. Talvez se ele não gosta de beisebol, ele assiste o basquete. Se ele não gosta do basquete, ele gosta daquele futebol, que é um híbrido do nosso futebol com o que eles adaptaram para chamar de futebol. Mas eu estava lendo uma entrevista do Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, quando ele justifica a criação da Superliga. E ele justifica isso, meu irmão, a invasão de público e o espetáculo que diminui de interesse em função de alguns jogos você já saber qual é o resultado, ou que o adversário não tem o mesmo nível, ou não tem a mesma atração. A mesma atração. E tem... Eu não sei qual é a liga que tem uma multa, que a televisão cobra uma multa se o estádio não estiver lotado. Principalmente que mas hoje a televisão mostra os dois lados. Né? Antigamente mostrava só um lado da frente. Então tinha que ter aquele lado lotado. Mas geralmente então, é um mais que aparece. Né? Ele abre... Tem uma câmera que aparece de lado que mostra todo o estádio, mas geralmente durante o jogo o que mais aparece mesmo é o que está de frente para as câmeras e um lado só do campo, até para não confundir que um ataca para a direita, outro para a esquerda e depois no segundo tempo inverte. Não dá para botar a câmera invertida toda hora, né? Mas quando abre a transmissão ou quando vai para o intervalo, se mostra o estádio inteiro, mas geralmente é aquele que está de frente para as câmeras que aparece mais. Por isso que tem muito estádio de futebol que se colocava a torcida, a gente até falava isso no Catarinense para alguns clubes. Coloquem a torcida de frente para as câmeras, mas a social geralmente é abaixo das cabines. E aí não aparecia, às vezes estava cheia abaixo das cabines e o outro lado não, né? Tu não é desse tempo, mas tu tomou conhecimento do que se jogava a imagem na TV em celuloide. Sim. Lembra das ilhas de edição? Celuloide. Como é que fazia o celular? Tu tinha que cortar, colar. A edição era no corte, na tesoura, ou na gilete, você colava. Isso, exatamente. Depois que veio a era eletrônica, você fazia isso hoje faz no computador. Mas teve uma época que não tinha televisão, nós não tínhamos televisão no Brasil inteiro, nós tínhamos só uma coisa preta e branca no Rio, outra preta e branca em São Paulo. Mas tinha um
um jornal, um cinejornal, chamado Canal 100. Sensacional. Que todo mundo ia ver, não só para estar informado, porque era a televisão de hoje, era o Jornal Nacional de hoje, e culminava com uma imagem do futebol, geralmente futebol carioca ou de um clássico paulista. E é o seguinte, e tem aquilo que chama-se de insert, né? Na linguagem visual tem um insert, você tem que botar um insert como se fosse uma vírgula, como se fosse um ponto, como se fosse uma interrogação para passar para outro momento. E os caras do Canal 100 descobriram que o insert era a figura de um torcedor. E lá, como aqui, ainda tem torcedor que vai fantasiado. Então, eles usavam aquele cara fantasiado. Aí, em vez do Zico estar atacando, o Zico está defendendo. Em vez do Roberto Dinamite estar fazendo gol, o Roberto Dinamite está cobrando uma falta. E você coloca um boneco daquele. A televisão copiou isso. A televisão copiou essa linguagem, que às vezes não é preciso, às vezes o jogador é mais importante, o evento é mais importante. Mas isso atraía público, né? E agora a gente não sabe. Um outro detalhe do futebol que me chama a atenção é que eu já fui ver clássico e trabalhei, né, como jornalista, em que tinha 22, 23, 25 mil pessoas no estádio. Sim. Um clássico, Avaí e Figueirense. Eu já fui em clássico de Grêmio Internacional, que não cabia mais ninguém. Tinha mais gente fora querendo entrar do que gente dentro. Hoje, dá uma tristeza, cara. Assim, aquele estádio vazio. Mas tu sabe, Brito, que esse último só não teve lotação porque não podia, porque é 50% da capacidade. Não. Desconsidera esses 2 anos aí. Não, é claro que agora eu acho que agora vai voltar à vontade. Sabe por quê? Eu ia chegar numa palavra que vale para tudo, vale para o marketing também. O marketing existe uma técnica que é a escassez. Eu acho que os americanos trabalham muito bem nisso. Tu não pode supervalorizar, eu acho que o nosso problema é o calendário, Brito. São tantos jogos, e tem um pouco do que o presidente do Real Madrid fala, são tantos jogos de baixa qualidade e muita coisa na televisão, muita oferta, que daqui a pouco, quando tem o grande jogo, tu já tá cheio de ver futebol. Vamos lá. Agora, se tu tem escassão da qualidade, o ingresso mais caro. Se o Inter e o Grêmio, que são os times hegemônicos, foram jogar contra o São José, o Zequinha, lá do Passo da Areia, e não tiver pena do Zequinha, foi lá meter 5 gols, como o Pelé fazia. 5 gols. Sim. O Tyson vai lá e faz 4 gols no jogo. No jogo seguinte, ele vai jogar contra o São Paulo e o Rio Grande, mete mais 4 gols. O público vai. Agora tu vai lá, mete 1-0 e fica... Não, mas não é só isso, né, Brito? Tu falou um outro fenômeno. O estadual tem o seguinte, os times eles entram na segunda fase do primeiro turno, na metade do primeiro... E aí eles botam a garotada e não vai os principais jogadores. Chama atacar. Mas aqui principalmente, Brito, por exemplo, quando o Internacional e o Grêmio jogam no interior, que a gente chama, que às vezes Novo Hamburgo não é interior, mas é grande Porto Alegre, mas quando eles jogam no interior, a grande atração era tu ver as estrelas do Internacional e do Grêmio no interior. Até porque muitos não tem, eles botam os garotos, nada contra os garotos, mas eles botam o sub-20 a jogar. É o seguinte, vou dizer uma coisa para ti. Então, se tivesse um Pelé hoje no Internacional, eles não iam ver o Pelé em Caxias, em Novo Hamburgo, em Passo Fundo, em Pelotas, não iam ver o Pelé. Quem for da minha idade vai lembrar, né? Que eu comecei a minha carreira jornalística. As pessoas iam no estádio para ver o Filipão matar alguém. Quando eu vinha jogar na capital. Tinha outro, do Caxias. Dyson Pontes também. Ia no estádio, ver o Dyson Pontes, ver se ele matava alguém. Não tem mais isso. E a outra coisa que tu falasse do estádio vazio é que as organizadas façam o público. Né? Exatamente. Não é que o vovô vai levar o netinho, que de repente aquilo vira uma batalha campal. E o pior é que são alimentadas pelos dirigentes. Exato. Eu ontem no clássico observei uma coisa que não tem sentido nenhum. Por exemplo, uma marca de cerveja, se quiser botar uma placa lá no estádio, no Beira-Rio, no jogo de ontem, paga. Paga muito bem. Se uma loja de departamento quiser botar uma placa lá, o nome dela, paga bem. Aí vem aqueles caras que se beneficiam disso, ou vendendo camiseta, e enche o estádio de aquelas faixas de torcida, disso, daquilo, que causam ruído na comunicação, que atrapalha a comunicação, torna aquela coisa feia, perde a estética.
É como, me desculpe, morreu, né? O Edgar Schmidt, quando apresentava um programa na TV Guaíba, tinha mais penduricalho pendurado na frente dele do que aquilo. Cadeira cativa. Esteticamente não é bonito isso. Não. Esteticamente não é bonito. É o que eu digo, Brito, é escassez. Se tu tem escassez, quanto menos e maior qualidade, melhor. Até para isso vale. Muita bandeira, muita faixa, muita imagem. Tudo fica feio, filho. Imagina se todo ano tivesse show. Quantos shows por ano o Roberto Carlos faz? Quantos anos o Roberto Carlos faz? Mas o Grenal tem 2 vezes por ano. Se ele fizesse 300 shows por ano, ninguém ia. Tem 4 vezes por ano, Esse ano vai ter só 2 vezes. Não, mas o grande show dele é no final do ano, um só. Claro que tem os outros que ele faz a turnê. Mas o show aquele dele de Natal é um só. Todo a fazer show. Mas um em cada lugar. Um em cada lugar. Aquilo era esperado porque ele lançava o disco quando não tinha televisão em dezembro. E aí, então, fizeram o programa do ano. Mas veja bem, qual foi o time de futebol que eu vi, cara? Deixa eu ver, foi um time desse novo que entrou. O Operário de Ponta Grossa. O Operário de Ponta Grossa. Se tu olhar a camisa do Operário de Ponta Grossa, eu costumo dizer que parece uma vitrine de loja de turco. Ele mostra tudo e não mostra nada. Tá? É como se você vê no shopping uma vitrine que o cara foi lá, trabalhou esteticamente, ficou bonitinho, você para olhar. Então, esse negócio da propaganda na camisa, a CBF e as federações também têm que disciplinar. Veja bem, tu vê basquete da NBA? Sim. Tu viu o tamanho da propaganda que eles fazem? É um negocinho pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho. E que chama atenção. Claro. Porque quando você mostra muita coisa... Mas o valor é muito maior, né? Essa é a questão. De novo, tu mostra por menos, mas custa muito mais, tu valoriza mais. Imagina a camisa do Flamengo hoje, com a visibilidade que está o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, os outros clubes. Imagina, tu pode ter um patrocínio pequenininho só para Libertadores, um só para o Brasileiro, tu pode dizer, se tu quiser ter esse aqui, para todos os campeonatos, custa valorizar tanto. Aquilo. Sabe por quê? Você não está vendo. Eles ainda não deram conta do seguinte, ó. Nem o Brusque, nem o Flamengo não se deram conta disso. Porque na televisão, os dois valem a mesma coisa. Porque não é eles que estão comprando 2 horas de programa na televisão de graça. Pelo valor que eles pagam, é de graça. Você está pagando 2 horas para ficar na televisão. E aquilo é subliminar. Não é você querer mostrar tudo que você não vê nada. Então, aqui, eu vou aparecer... Por exemplo, o Criciúma subiu para a Série B. Eu mandei uma mensagem lá para o Dante Pragato Neto, dizendo para eles o seguinte, ó. Que bom, hein? Vocês vão ter 50 jogos para vender. A rádio, né? Vai ter 50 jogos do Criciúma para vender. Então, o Criciúma tem que dizer aqui, ó, eu tenho 50 jogos que vão aparecer na televisão. Faz as contas, quanto vai custar? São 50, são 100 horas. São 100 horas. Fora jornal, TV, programa que anuncia e tal, que vai aparecer o teu patrocínio. Custa tanto. Quer pagar? Não paga. Não paga. Não adianta mostrar tudo. É isso que tem que saber vender, que eles não sabem vender, cara. Eles não sabem vender. Tu pega um time da Liga Inglesa, aí tu vê um time lá que está disputando o rebaixamento com a propaganda de um produto que é vendido no mundo todo. Porque no dia que ele jogar com o Knight, vai aparecer para o mundo todo. No dia que ele jogar com o Manchester City, vai aparecer para o mundo todo. E aquilo ali tem um custo barato. E eles acham que não estão ajudando, então não estão ajudando. Essa coisa tem que mudar também. Sabe? Então, a CBF... Sim, lembra o Guarani da Palhoça, que tinha patrocínio de coisa só da Palhoça na camisa? E era para o estado todo. Um só, pô. Basta um só. Então, é exatamente isso. A própria marca esportiva, enfim. Guarani da Palhoça. Guarani da Palhoça. Você está promovendo a cidade. Guarani da Palhoça. Né? Criciúma está promovendo a cidade. Não é nem a região, é só a cidade. Então a prefeitura tem que pagar isso. Não fala mal do Criciúma que o Zé da Silva vai brigar contigo. O Zé? É. Não, agora subiu, eles estão felizes da vida, fizeram festa. Deve estar bem feliz, Zé. Feliz da vida. Agora Brito, eu vou compartilhar aqui a tua coluna aqui. Se tu quiser comentar a tua última coluna aqui, ó.
Nossa Jogada, está lá no portal Making Off, né? Portal makingoff.com.br, e aí é só procurar a Nossa Jogada, né? Sabe quem é o chefe disso aí, não? Sim, o Cleiton Celistre, né? Cleiton Celistre, né? Sabe quem é um dos diretores agora? Anselmo Não. Prada. Anselmo Prada. Que legal. E tem... Tu tá falando da seleção brasileira do Roberto Azevedo. E sim, tem uma grande coluna Roberto. da... Brígida. Da... Brígida Poli, né? É isso. Cleiton também tem coluna. Tu tá falando aqui do Felipe Coutinho, que não deve ser titular da seleção, não devia nem ter sido convocado, Copa Santa Catarina. Me diz assim, por que o Tite está trazendo o Felipe Coutinho, cara? Não se justifica. Também não sei. Não se justifica. É a mesma coisa do Avaí contratar o Valdívia. Para quê? Sabe? Para quê? Não tem justificativa. Tem que botar e ele não rende aquilo que tem que... Ele já não rendia aqui, né? Ele já não estava rendendo aqui. Vai trazer para quê? O cara vai fazer uma viagem de 8 horas para vir, mais 8 para voltar, não sei quantos quilômetros. Em vez de estar lá treinando, estar descansando, vem para cá para quê? Para ficar sentado no banco? Para fazer a mesma coisa que ele faz no Barcelona, ficar sentado no banco. Sim. Brito, como é que tu vê essa questão dos técnicos brasileiros e os estrangeiros? Tem uma disputa aí meio que nos últimos tempos, né? Depois que o Jorge Jesus, o português, veio para cá e fez um ótimo trabalho no Flamengo, aí todo mundo resolveu correr atrás de estrangeiro para ser técnico de time, né? Tudo bem, o Inter pegou o Diego Aguirre. O Diego Aguirre já tinha treinado aqui, mas tem alguns outros. O Abel Ferreira é bom técnico. O Vojvoda, para mim, o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, pelo time que ele tem. Ser ex-jogador de futebol ajuda, mas não é... Não é tudo. Ser ex-jogador de futebol não ajuda. Se não o Pelé seria o melhor treinador, o Falcão seria um treinador insuperável. O Ronaldinho Gaúcho seria o treinador, não. Messi seria... Não é. Você tem que se preparar para isso. É outra função completamente diferente que chutar uma bola. E às vezes nem escuta o que o treinador fala. É que os melhores treinadores de futebol, a melhor escola de treinador de futebol é francesa. Depois vem a alemã. Depois vem a americana. Porque se você for lá fazer um estágio, fazer um curso de qualquer esporte que o americano faz, serve para qualquer esporte. Sabe? A formação de técnico serve para qualquer esporte. Eles tentam ver os caras com aquele papelzinho na mão cheio de jogada, ensaiada. Eu estava vendo um vídeo agora Mas no futebol, as escolas mais valorizadas são a Argentina. Principalmente a Argentina, né? Tá? Mandaram uma velha do Falcão do Escurinho. Acabava o treino, eles iam ensaiar uma jogada. Eles ensaiavam toda vez no treino final, eles ensaiavam uma jogada. Ensaiavam uma jogada. Os outros jogadores, pô, de novo, sabe? Como se aquilo não fosse uma obrigação deles. Cheguei para isso. Então, o Escurinho dizia assim, ó, eu olhava para o Falcão, ele pegava a bola no meio do campo, ele sabia que eu ia correr para a direita, em direção ao gol, que ia voltar. Então, o Falcão sabia que eu ia correr para lá, chamar a defesa, e ia voltar. Então, quando ele pegava a bola, que ele ultrapassava o meio de campo, que ele sabia que eu ia correr para a esquerda e ia voltar. Então, ele mandava a bola para mim, e eu de cabeça, que era mais alto que todo mundo, cabeceava para ele entrar pelo lado direito. Então, sabe, era uma coisa combinada, nós não fizemos isso. Mas já que está falando de que se o Benzema jogar com uma tipóia na mão, outro dia tem um jogador jogando com a tipóia na mão. Presta atenção. O Rafinha, lateral do Grêmio, puxa o calção por baixo da sunga e ele fica menor. Observa quantos jogadores estão fazendo igual. O Douglas aqui no Avaí fazia igual, puxava também para imitar. Se o cara jogar amanhã com o cachorro na cabeça, vai aparecer um monte de jogador querendo jogar com o cachorro na cabeça. Mas é essa coisa que eles copiam sem saber por quê e se justificar. Mas hoje, o Chaves Hernandes, campeão do mundo, campeão europeu, campeão de tudo quanto é título do Barcelona, formava a minha cancha com o Busquets, Xavi, Iniesta e o Messi, e mais um monte de gente, com o Ronaldinho, mas esses que eram os caras. Está assumindo
foi anunciado hoje como treinador do Barcelona. Sim. E alguém perguntou, e a seleção brasileira? Perguntaram para ele assim, e a seleção brasileira? Fui olhar, ele foi convidado, escuta só, ele foi convidado para acompanhar o Tite agora, ou seja, nesse período até a Copa do Mundo, para conhecer o futebol brasileiro, conhecer os jogadores, aprender a falar português, e na fim da Copa, o Tite saía e ele entrava. Sim. Tá? Ele foi, ninguém sabia, ninguém deu isso. Não, já se falou isso, sim. Se falou. Não, naquele falou período que cogitaram, não, mas se falaram, quando cogitaram que o Renato podia assumir, inclusive vazou naquele período também, que o Xavi iria ficar um período na seleção e não avisaram o Tite. O Tite até tem uma coletiva do Tite falando sobre isso, indignado, que ele disse que não tem nada contra o Xavi, seria muito bem recebido aqui. Agora eu preciso ser avisado, é que era o presidente Caboclo, aquele que foi afastado. Ele que fez isso. Então, quando o presidente Caboclo fez isso, da noite para o dia, o Tite ficou sabendo por terceiros que o Xavi ia aparecer da noite para o dia na CBF. Oi, tudo bem? Eu faço parte da comissão técnica aqui também. Estou aprendendo alguma coisa com vocês e veio aqui ensinar. Mas ele não aceitou? Ele não aceitou porque eu sou não aceitou. Barcelona. Não, porque vai para o Barcelona agora, não tem nada a ver isso aí agora. Não, o sonho dele é treinar o Barcelona. E se tu vê os conceitos dele, o futebol brasileiro não joga assim como ele joga. Sim. Só joga para defender, pô. Tu entrega a bola para o adversário. Estão dizendo que ele é a terceira. Estão dizendo, tu que conhece bem e lê bastante os jornais e morou na Espanha, moraste em Barcelona, né, Brito? Isso. Então, tu conhece bem. Estão dizendo que ele seria a terceira leva, digamos assim, né, da sequência Cruyff, Pepe Guardiola e agora viria o Xavi. Cada um entregou um bastão para o outro. Tem meio que uma cultura aí nesse futebol de cada um. Não sei se faz sentido isso. Ei, por que não entregaram para o Iniesta? Não sei, talvez não tenha perfil. Quero te perguntar, por que não entregaram para o Pujol? Porque não tem o perfil para ser técnico, né? Não sei, o Xavi tem mais perfil para ser técnico, de repente. Está sendo preparado para isso. Até agora, nessa transição do Koeman, que também é holandês, que também é da escola, mas não deu certo, até hoje ele não deu certo como treinador. Sim. O Koeman não deu certo como treinador. Não. No tempo do Romário, do Dream Team. É o cara que fez o gol, o gol do título do moderno do Barcelona lá em Londres. Então não é, porque o cara tem que estudar para fazer isso, tem que saber. E ele vai chegar lá com 7 pessoas. 7 pessoas. Mas aqui, Brito, tu não vê se tu não concorda comigo. Aqui o que acontece? Por exemplo, o Falcão, quando foi técnico da seleção brasileira, ele não foi mal. Mas ele saiu do banco, é o que tu está dizendo, saiu de dentro de campo para o banco de reservas para ser técnico da seleção. O Dunga, a mesma coisa. Como é que o Zidane virou técnico do Real Madrid? Primeiro ele treinou o Real Madrid B, para depois ser técnico do Real Madrid, observando, sendo um auxiliar. Tu acha que algum técnico, ex-jogador brasileiro, de seleção brasileira, de Flamengo, de Inter, vai ser técnico do time B antes de ser técnico do principal, uma estrela como essa? Tu acredita que algum jogador brasileiro vai se submeter a ser técnico do time B? Eu acho que... Não acontece isso aqui. Aconteceu com o Klemer, que era goleiro do Inter. O problema não são eles. O problema são os dirigentes. Tá? Porque tem dirigente que assumir amanhã acha que o Grêmio tem que ser dirigido só pelo Renato Gaúcho, porque gostava quando o Renato Gaúcho gostava. O Renato fez aquele gol, então ele acha que é o Renato Gaúcho... Então ele quer ficar do lado, conversar com o Renato Gaúcho, dar fotografia com o Renato Gaúcho, levar o Renato Gaúcho para contar, se exibir para os amigos do Renato Gaúcho. A mesma coisa foi com o Filipão. Se exibir com o Filipão para cá, se exibir com o Filipão para cá, principalmente lá no Palmeiras. Não é que o cara tem qualidade ou não, fazer entrevista. O Klopp foi contratado pelo Liverpool, ele participou de uma seleção com 4 treinadores, cara. Ele declara isso no livro dele, ele fez entrevista para ir para lá. Teve um grupo de pessoas que analisaram, não foi o gosto de a amizade ou a simpatia, não. O cara foi analisar tecnicamente se ele servia ou não. Tem um processo de seleção, né? Tem um processo de seleção, que nem numa empresa, tu passa por um RH, tem um processo seletivo para te chegar lá. Aí, outra coisa, mesma coisa, nós somos jornalistas, nós somos editor. E a minha vida toda, eu não fui ser editor, nunca quis ser editor. Nunca quis.
A mesma coisa, a minha vida toda, eu nunca quis síndico de prédio. Nunca quis síndico de prédio. A mesma coisa, eu nunca quis participar de diretoria, de sindicato. Eu nunca quis. Nem diretoria de centro acadêmico. Não, eu nunca quis, não era. Então não tenho essa tendência. Aí mas tem gente que vai por vaidade, por simpatia. Sim. Outra coisa que talvez poucas pessoas sabem, quando o Guardiola diz que ia sair para tirar um ano sabático, nenhum treinador faz isso, ia ficar ali até ser mandado embora. Ele ia ficar ali até ser mandado embora. E todos eles já são ricos, não precisam mais daquele dinheiro. Aí o Guardiola pegou a família, foi para os Estados Unidos. Sim. Com a família para os Estados Unidos. Passou um ano nos Estados Unidos, fazendo curso de treinador, observando os outros treinadores. Foi para o México também depois, né? E aprimorando, ou seja, sendo fluente em inglês. Aí nós vamos fazer isso, não vamos. Tá, mas como é que se explica, então, o fenômeno desses técnicos também que estudam muito, mas também se dão mal quando treinam aqui no Brasil? Que é o caso do Ramírez aqui, no Inter. Né? Às vezes depende do dirigente. Sabe? Às vezes depende do dirigente. Porque ele demonstrou que não tinha experiência alguma em futebol. Tem um detalhe, é o seguinte, quando o dirigente... Para o nosso futebol. Quando o dirigente começa a se afastar do treinador, o jogador percebe. Tá? Quando o dirigente se afasta, o jogador percebe. E o jogador percebendo, acabou. Ele perde a autoridade, não tem mais função. Se não tiver autoridade, não tem função. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, no lateral esquerdo do Madrid, estava em final de carreira. Que ano? Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Que ano? Não. Camacho. Ele, no livro dele, ele diz assim: eu um dia estava no vestiário, como nós usamos hoje essa linguagem, na resenha, naquela conversa, naquela brincadeira, de um jogar outro. Aí me chamaram lá em cima e botaram o treinador, eu entrei no vestiário, eu era o chefe. Eu tinha que dizer não, tinha que tomar atitude que ia desgostar algum deles, que eram meus amigos há bem pouco tempo. Como é que eu faço isso? Aí eu tento agradar. Aí deixa que eu te boto 10 minutos lá, deixa que eu te ponho... Aí fica, em vez dele ficar trabalhando, ele fica te querendo agradar. Então, isso não tem sentido. Eu acho que a questão toda é de cultura. Nós não temos essa cultura. Sim. Não damos valor à educação, ao conhecimento. Bate pronto rápido de algum... Tá tudo bem aqui. Bate pronto rápido de alguns assuntos importantes. Por que o Grêmio está caindo? Ou já caiu? Né? Já caiu, vai cair. Por que está caindo? Vai cair. Mas é o seguinte, é a terceira vez, é isso? Sim. Vai cair pela terceira vez. Vai ter outra batalha do aflito. Não vai ter essa... Então, isso é normal no jogo. Porque o time alcança um índice lá em cima e depois cai. Que lugar está o Barcelona? O melhor time do mundo até bem pouco tempo. Está na segunda página. Está classificado na segunda página. Sabe aquela história quando tu bota até o 10º? Né? Aí depois vira a página. Ele está na segunda página. Por quê? Porque cai. Porque às vezes a renovação não é feita nisso aí. Mas cai tanto assim? A ponto de ser rebaixado. Acontece. É do jogo, a decadência do jogo. Mas alguns não caem. Flamengo nunca caiu, por exemplo. Cacô, tu acha que é o seguinte, eu tenho algumas equipes que são emblemáticas, não, mas são que não vão sair da minha memória. Tá? O Paulo Ramos, de 59. Tu, quando trabalhasse aqui, tu ouviu isso falar. Né? Não tinha time igual no estado. Sim. No ano seguinte, não valia nada. Porque perdeu 3 ou 4 jogadores e acabou o time. Aí depois surgiu um time chamado Metropol, que era o time do estado. Era um time estadual. Todo mundo ia ver o Metropol. Durou. O Zé da Silva, que acabasse falando, escreveu um livro a respeito, que foi um TCC dele, e eu estava na banca, chorei, por causa da lembrança da minha juventude. Não, e muito me honra, Brito. Eu narrei o documentário do Metropol. Ele me pediu e eu narrei o documentário. A mesma coisa. Mas isso é time meteórico, Brito. Esses são clubes meteóricos. Eu me refiro àqueles tradicionais. Barcelona, Vasco, Inter, Real Madrid, Liverpool. Esses são tradicionais.
Peraí. Vamos lá. Primeiro. O Meteórico é o Bragantino, é o São Caetano. O Santos. Brasil de Pelotas, o Bangu já chegaram em semifinal do Brasileiro em decisão. Deixa eu pegar o meu time. O Santos do Pelé. Nunca vai ter outro igual. O Cruzeiro, quando surgiu, o Cruzeiro não era nada. Não sei se tu sabe, o Cruzeiro não era nada. O time da elite era o América. Mas o América estava em decadência, surgiu o Cruzeiro. Com o advento do Mineirão, se tornou um time nacional, que agora tem decadência. A mesma coisa, tu pega o Flamengo de 80, não é isso? Não dá para comparar esse Flamengo com o Flamengo do Lico, Zico, Tita. Não. Não dá para comparar. A mesma coisa tu pega, vamos lá, tu pega o São Paulo. Não, nunca vai ter. Não, muito difícil o Inter campeão invicto de 79. O Grêmio do Filipão. O Internacional de 70 até 75. Não vai montar mais igual. Tá, mas dá para discutir. Alguns vão dizer que o último Grêmio do Luan e coisa era comparável ao Mundial. Eu não comparo, eu prefiro o do Mundial, do Grêmio do De Leon, da Libertadores que tinha o Tita. Mas isso é uma discussão. Esse do Filipão. O do Filipão também, do Paulo Nunes, do Jardel, sensacional. Não, esse do Filipão é comparado com o Grêmio do Carlos Froner. Sim. Ele é discípulo do Carlos Froner, né? O Grêmio do Carlos Froner. Com o Espinosa, com o Ortunho, com o Pavilhão, o Alberto. Sim, Ayrton Pavilhão. Alcindo, Vieira, Volmir. Não dá. Não dá. Eles entram numa fase de depois de decadência, não tem como. Não tem como. Bom, mas aí está sendo uma coisa um pouco mais de época. São times de época. Em algum momento eles vão cair, mas não precisa cair tanto assim, né? Dá para ficar pelo menos pela Série A. Vamos lá. Não ganhar título, não tem como. Vamos lá. Do jeito que tu está falando, um dia o Flamengo vai... Claro que um dia o Flamengo provavelmente vai acabar caindo, um dia o São Paulo vai acabar caindo, está chegando perto nos últimos anos, o Santos também, olha o que está acontecendo com o Santos. Mas já que tu falaste eu acho que tu é bem... Pega 4 times do Rio, quem é time grande lá? Não, hoje só o Flamengo. Do Rio, quem é grande? Só o Flamengo. Só o Flamengo. O Fluminense não é, o Botafogo não é. Mas essa é a pergunta que eu estava te fazendo, se tem mercado para todo mundo ou diminuiu. É o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians. É a seleção natural, Caco. É a seleção natural. Tá, mas antigamente que a gente fala ali dos anos 70, 60, tinham 10, 12 clubes, 8 ou 9 muito fortes. Hoje são 3 ou 4 só. Tá muito parecido com a Espanha, é Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Caco, na Inglaterra tem 3. Escuta só. Quando eu jogo contra o Zequinha, contra o do Rio Grande, o Guarani de Bagé, eu sou grande. Quando eu jogo contra Madureira, América, Bangu, São Cristóvão, eu sou grande. Quando eu jogo contra o Guarani da Palhoça, contra o Guarani de São Miguel do Oeste, contra o Internacional, eu sou grande. Quando eu jogo contra Ituano, sei lá, eu sou grande. Mas quando esses grandes se enfrentam, um deles vai ser grande, o outro não vai ser. É que, como o futebol não tem mais continuidade, você não tem, por exemplo, a hegemonia de 5 anos de um clube, a hegemonia de 5 anos, aí você não pode diferenciar isso. Mas vai acontecer. Ou seja, igual vai acontecer. Lá em Barcelona tem 2 clubes. Tem o Espanhol, que voltou da 2ª divisão, e o Barcelona. Na região de Madrid tem 5 clubes. 5 na região. Tem o Valecano, é um bairro, é o tipo Palhoça. Tem o Alavés, que é um bairro. Tem o Atlético, tem o Madrid e tem o Levante. São tudo da região. Mas quem é que é grande? É o Madrid. Quem é que está querendo ser grande? O Atlético. Sim. Então, o que eu vejo é que dos anos para cá está cada vez menor. São 3 ou 4. Pelo menos antes eram 5 ou 6. Eles se revezavam. Eu vejo o mercado
do futebol brasileiro cada vez mais escasso. E por isso que está acontecendo esses fenômenos. Minas tem um na segunda divisão, quase numa terceira. Os cariocas têm um só que representa. O paulista, como o Campeonato Paulista ainda é muito forte, sempre tem 2 ou 3 ali indo bem. E o Rio Grande do Sul, olha, impressionante, caindo o Brasil de Pelotas. Tem um Ipiranga de Erechim que tenta ser alguma coisa e não consegue. Pois é, sabe que eu fiquei triste com o Brasil de Pelotas? Eu fiquei triste com o Brasil de Pelotas. Porque ele renovou o estádio. Mas ele está. Sabe que é difícil dizer isso, Brito, mas ele está precisando dar um tempo numa divisão mais baixa e voltar depois com calma. Não adianta, essa é a realidade, como a gente falava, não dá. Ele não tem tamanho hoje para ficar na Série B. Agora, mas é melhor que ele volte mais forte, que ele construiu o estádio, ele está se renovando, ele teve problemas desde aquele acidente que morreu os jogadores. Imagina o que aconteceu com a Chapecoense, muito pior. Mas o Brasil também teve um acidente, um reflexo, tinha jogadores naquele momento, problemas financeiros, uma série de questões, muito complicado. Numa região do estado que está caindo aos pedaços há muito tempo, a região sul está muito pobre, não é mais a mesma coisa, está tentando crescer, até porque o governador do estado até é da região, sabe muito bem, é torcedor do Brasil, inclusive, mas ele não vai pagar para ajudar o Brasil, ele faz. O governador de Pelotas? É de Pelotas, sim. É? Coincidência. É torcedor. Não, torcedor do Brasil, coincidência. Torcedor do Brasil, ele é torcedor do Brasil. Não faz de maldade. Eu só estou dizendo que coincidência que ele é torcedor do Brasil. Não, ele é torcedor, o torcedor do Brasil de Pelotas, é chavante o governador, exatamente. Ele gosta bastante de futebol. E não é nada colorado nem gremista, como é todo o torcedor ou do Pelotas ou do Brasil de Pelotas, né? Mas, Brito, uma outra coisa que eu queria ver contigo, como é que tu está vendo essas tendências, falar um pouco como professor universitário que foste, do jornalismo hoje. O jornalismo hoje mudou muito, tem uma coisa meio show, assim, meio espetáculo, essa coisa da internet. Hã? Morreu. Morreu, é? Morreu, o jornalismo morreu. Não tem mais? Morreu, não. Por quê? Não se apura mais informação. Sabe por quê? Não é nem por causa da apurar. O jornalista virou militante, sem se declarar. Sabe? O jornalista virou militante sem se declarar. Em que sentido? Nós somos um tipo que tem que ser diferente. Nós não podemos ser um senso comum. Nós não podemos ter um lado da moeda. Nós temos que ter... Sabe, quando tu entrevista o advogado de defesa e o advogado de acusação. Tu não pode só advogado de acusação, tem que ter defesa também. A moeda tem 12 lados. Então, sim, hoje não está... Nós estamos vivendo uma mudança, porque teve uma época antes das redes sociais, qualquer um podia ser. E não é assim. Porque hoje você não tem mais tempo, acabou a edição, você vai para uma sala para discutir o que você fez, o que você não fez, que tal se fizesse assim, fizesse... Não. Cada um sai para um lado e cada um acha que fez bem feito e às vezes fez mal feito. Tem um texto do Garbo, do Garcia Marques, que explica como é que ele era jornalista. Às vezes acabava a edição de sexta-feira, eles iam para o boteco, ficavam no boteco, eles não ficavam falando de mulher nem de futebol, eles ficavam discutindo para melhorar o trabalho deles. E hoje não tem essa preocupação de fazer melhorar. Sim. Então, acho que o jornalismo morreu ou está numa transição que, de repente, pode voltar. Fica difícil. O jornalista não pode ser ele a notícia, né? Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo tem um texto que é dessas crônicas aí, não sei se é do livro do analista de Bagé, porque tem várias crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Aí tem uma que é o cara que está sempre observando o que os outros fazem. É incrível o texto. No fundo, aquilo ali ele não diz, mas é parecido com o papel do repórter. O repórter, quando ele está... Tu lembras? Ele está acompanhando um fato, ele vai descrever o que ele está enxergando. Então, se tiver um tiroteio, vamos pegar uma cena policial, se tiver um tiroteio, ele pode até sair correndo para não levar o tiro, mas o objetivo não é que ele não leve o tiro, porque ele não faz parte do fato. Ele tem que ficar num local para observar e poder relatar tudo que ele viu. Mas por mais que aconteça alguém se acidente, não chegue um médico, ele até pode socorrer alguém, claro, faz parte da natureza dele. Mas o que fala o Luiz Fernando Veríssimo nesse texto que é interessante, que tem o seguinte, que quando quando ele chega numa história, e aí ele faz parte da história,
aquele que é o personagem principal vai estar observando ele. Então, o papel do jornalista é, se tu entrar na história, vai ter outro para contar tu. Esse que é o jornalista. Vou te dar. Tu trabalhou na Globo, tu trabalhou para a Globo e tinha as normas de redação. Tem uma história fantástica que eu ensinava para os alunos lá, que era Francisco José, que era o repórter da Globo no Nordeste, em Recife. Faz muitos anos, acho que tu ainda era criança, teve um sequestro e ele se ofereceu para ficar no lugar do sequestrado. Aquele avisaram para ele, da próxima vez que dos fizer isso, guerrilheiros do Paraguai? Não. Não me lembro. Só que a direção mandou dizer para ele, da próxima vez, doutor Roberto, mandou dizer para ele. Doutor Roberto, mandou dizer para ele, da próxima vez que fizer isso, querer virar notícia, está na rua. Está na rua. Tu não tem que virar. Aí tu passa a ser a notícia. Tu troca. Tu, em vez de cobrir a notícia, tu passa a ser a notícia. Achando que lá de dentro tu vai dar uma versão, não vai dar a versão. Não tem como. Tu tem que observar. Exatamente. Tu tem que estar por fora para observando. Tu não pode estar participando. Por isso que eu falo que virou militante, eu não tenho participando. Tem um negócio, teu pai foi médico. É isso? Teu pai foi médico. Ele é médico. Meu pai é médico. Teu pai está vivo ainda? Sim. Teu pai está vivo ainda? Claro, tem 86 anos. Ele só está aposentado. Está muito bem, está nos assistindo, inclusive. Pergunta para o teu pai. Pergunta para o teu pai. Se tu ficar doente, ele vai te atender. Não, ele vai mandar outro. Porque a questão emocional não pode estar presente no ofício. A mesma coisa um advogado, não pode estar no ofício. Aqui uma vez chamaram um primo meu, que é promotor público, para dar uma entrevista lá no programa do meio-dia. Quando eu vi que ele quando eu vi que ele entrou no coisa, eu me levantei e saí, os caras, o que é? Não, é meu primo, cara. O que eu vou fazer aqui? Ele é meu primo. Tem como participar. Tu acha que eu vou apertar o meu primo? Tu acha que eu vou criticar o meu primo? Tu acha que eu vou apertar? Vou elogiar, não tem graça nenhuma ficar elogiando. Então fica com vocês. Aí eles entenderam. Tem essas coisas. Não pode misturar o emocional com o profissional. Porque na hora que ele for pegar o bisturi, vai tremer, vai chorar, vai ficar em dúvida. Puta, não preciso nem perguntar, já sei disso, ele já falou sobre isso. Então tem essas coisas que as pessoas não levam em consideração. Quando a mulher está pagando, o cara não pode dirigir o automóvel. Quando a mulher vai para a maternidade, tu não pode dirigir o automóvel, porque senão tu vai fazer uma bobagem. Então, é essas coisas que tem que saber. O jornalista tem que ter uma posição independente daquilo que está cobrindo. Ele não pode, e também não pode virar notícia. Ele não é notícia, cara. É ele que faz a notícia. E está cheio hoje em dia. Todo mundo é notícia. E nos blogs e nas redes sociais, está cheio de gente. Eu para cá, eu para lá, eu para cá, eu para lá. Vai escrever um livro. Começa com eu. E termina com eu. Eu era do tempo que a gente convivia com tantos jogadores, e às vezes eu realmente sinto falta, porque hoje existe uma necessidade de comprovar que tu esteve, dar credibilidade, né? Por incrível que pareça, a geração agora dá credibilidade, mostrar que tu esteve ao lado do Pelé, que tu falou com ele, que tu entrevistou o Pelé. Se tu tiver uma foto de alguém que tirou tu entrevistando o Pelé, tu lembrar daquilo e mostrar que tu fez aquilo, vale mais, às vezes, do que o texto que tu escreveu sobre o Pelé, né? Do que tu viu naquele momento sobre o Pelé, da história que tu pode contar, né? Então, tem muito isso. A gente era de um tempo em que, vamos tirar uma foto. Por que tu não tirou uma foto com o cara? Não, porque ele é o meu entrevistado, eu até sou fã de um ou outro, claro que sim. Aqui, ó. Mas eu não tô aqui como o fã que vai tirar uma foto com ele, né? Ou até o contrário, tem cara que é entrevistado pelo jornalista e posso tirar uma foto contigo. Claro que se é uma pessoa mais jovem que te conheceu da televisão, a gente entende isso, mas não é esse o propósito, é isso que tu está se referindo, né, Brito? O mais importante é a apuração, é a notícia, é a opinião com o conhecimento, como alguém que tem uma técnica, como no futebol, vale para tudo, né? É isso que tu queria dizer. Como é o nome desse menino da Globo que está saindo agora? Depois de Thiago Leifert? O Thiago Leifert? Não, o outro. Esse que saiu agora, o careca aquele. O Marcos Uchoa. Marcos Uchoa. Sim, conheci. Eu tenho companheiros que são jornalistas. Se vê o Marcos Uchoa, vão querer ser selfie com ele.
O Marco Show faz na Globo a mesma coisa que eu fazia na RBS. Sim. Sabe? O Life faz a mesma coisa na Globo. Não, mas se tu é estudante de jornalismo... Ele faz a mesma coisa que tu faz. Se tu é estudante de jornalismo e tu vê o Marcos Uchoa dando uma palestra e tu vai lá, tu até pode tirar uma foto, eu não condeno isso, ele é um cara que tu tem como... Mas uma questão é o macaco velho querer tirar uma onda junto com o cara, ficar do lado dele para aparecer junto, né? Aí é meio complicado. Agora, se tu tem uma amizade com ele também, nada contra. Que idade tu te formou? Eu nem lembro, Brito. Não. Que idade tu tinha quando foi lá na Globo? 30 e poucos anos. Período de 30 e poucos anos. 30 e Hã? poucos anos. 30 e poucos. Então já pensou tu chegar lá na Globo? Já pensou se tu tinha estado todo mundo lá? Não tem como, né? Chegou para trabalhar, crachá da Globo. Claro. Aí tu viu, o Armando Nogueira. Não tem como. Armando Nogueira, vem cá tirar foto comigo. Para. Tu sabe que teve até gente nova, fica a dica pra gurizada aí. Teve um estagiário, não vou dizer nem onde foi, tá? Trabalhei em vários lugares. Teve um estagiário que ele chegou para ser estagiário do departamento de esportes e ele torcia para um time de futebol. O primeiro dia que ele conseguiu entrar no estágio, no clube que era o que ele gostava, ele não parava de tietar com os jogadores e queria tirar foto e ele esqueceu o trabalho dele, só queria fazer aquilo. Esqueceu de fazer o trabalho. Moral da história, o estágio não é para te ser demitido. É muito difícil o estagiário ser demitido. Eu sempre digo, quando o estagiário é demitido, tinha que ter demitido quem não orientou o estagiário, porque ele está ali para aprender, ele não tem que saber tudo. Mas ele conseguiu ser afastado porque ele não teve controle disso, ele só queria ficar do lado dos jogadores, tirando foto, fazendo selfie, eu tô aqui com o jogador tal, eu tô com isso, eu tô com aquilo, e mostrar para os amigos que ele estava ali pela fama de estar ao lado de um jogador, de um técnico. Mostrar que estava ali. Não, então, isso é complicado. Ele talvez pensasse que o ofício de jornalista lhe desse a condição, como é que ele fosse ele sem saber que achava que era um privilégio dele estar ali. Não, ele está ali porque ele está trabalhando, porque é jornalista, senão não estaria ali. Né? Ele está ali porque é jornalista, então ele tem que fazer aquilo que ele faz, que é jornalista. Não é? Ele não foi lá para... Ele não foi convidado para ser atração ou para ser amigo dos jogadores, não. Ele foi lá para trabalhar, fala mal às vezes, né? Pegar coisa mal. E tu tem uma habilitação, que nem tu tem habilitação para dirigir um carro, tu tem uma habilitação para estar ali, né? Manter a distância, o distanciamento. Manter o distanciamento. E o que mais? Brito. Tu disseste que ia fazer um bate-bola? O que é? Eu estava fazendo um rápido ali, mas aí tu se alongou um pouco no assunto que era legal. Fazer 5, 6, Seleção 7, brasileira. Tá. Comentários rápidos. Seleção brasileira. Tem chance de ganhar a Copa? Não. Nós não temos uma geração para isso. Qual é o melhor time do mundo hoje? Vamos rápido. Rápido? O maior time do mundo hoje? É o Liverpool. E o técnico? Técnico, ainda sou o Guardiola. O melhor jogador brasileiro é o Neymar? Acho que é o Marquinhos, zagueiro. Tá. E no Brasil, né? Atuando no Brasil, quem é que está jogando mais futebol? Jogadores brasileiros que atuam aqui no Brasil. Atuando no Brasil? Pode valer até um gringo. Por exemplo, o De Arrascaeta, pode estar valendo. Quem? O De Arrascaeta, estou te dando um exemplo, está valendo até um gringo. Esse é Uruguai, né? Tá não, mas o jogador no Brasil, no futebol brasileiro, quem é o melhor jogador? Cacô, não tem, acho que não tem nenhum de nível assim. Esse valeu. Acho que não tem. No brasileiro, quem está jogando mais na média é o Hulk. Mas não. Não tem. Não tem? Não. Jogando no Brasil, não. Tu gosta do Gabigol? Quem? Do Gabigol. O Gabi. Fracassou lá, pô. Contra quem que ele joga? Diz o nome do zagueiro que ele joga. Jeromel. Kahneman. Já foi, né? Jeromel e Kahneman já devia estar em casa. Já devia estar em casa. Não tenho. E o melhor técnico no Brasil? No Brasil. Aqui no futebol brasileiro. Melhor técnico no Brasil? Atuando ou brasileiro? Atuando. É o do Fortaleza, hoje, pelo que tem, o Vojvoda? Eu acho que sim. Para fazer o que ele fez com o Fortaleza, ele.
para levar o Fortaleza lá em cima. Tá, e o brasileiro? Tem um treinador que ninguém dá muita vantagem aí, que não dá muita bola, dá muito valor, mas que também sabe fazer o trabalho dele, mas é que não consegue ficar muito tempo, que chama-se o Guardiola, nosso Guardiola. O Guto Ferreira. Hã? O Guto Ferreira. Isso, também acho. Também é bom treinador. E o melhor brasileiro no Brasil aqui? Ou vale no mundo todo? Tirando o Tite, que está na seleção, mas pode ser ele também. Ele é o melhor treinador do Brasil? É o melhor brasileiro? Brasileiro? Ou me dá 3 nomes brasileiros, os 3 melhores técnicos. Tem um que não está no mercado, né? Tem um que não está no mercado, que é gaúcho, que foi lateral do Fluminense, do Grêmio. Como é o nome dele? Fez o gol aqui do Fluminense contra o Figueirense, estava aqui, no final da Copa do Brasil. Roger Machado. Isso, Roger Machado. Tu acha o melhor técnico? Gosto do conceito dele. É muito bom. Mas é que o nosso dirigente não tem tempo para isso. E são pressionados pelas organizadas que não sabem nada de futebol. Porque no Brasil todo mundo senta na cadeira. Acho que seguinte, ó, vamos lá, o Batistotti, desde pequeno, foi levado. É tiro curto, está contando história de novo, mas vai lá. Presidente do Avaí. Francisco Batistotti, presidente do Avaí. Tá. Desde pequeno, ele tem quase 70 anos, é do meu irmão. Ele, desde pequeno, senta na cadeira do Avaí, é torcedor do Avaí, vai todos os jogos do Avaí. Teve experiência de 4 ou 5 administrações como dirigente financeiro, vice-presidente, tá? Senta na cadeira, tosse, é havaiano, doente. Dedica o tempo inteiro ao havaiano. Aí aparece um guri de 17 anos, que ele não entende nada. Quem entende sou eu. Eu sei mais do que ele. Como é que pode? Tá, mas tu não me deu o nome dos 3 treinadores brasileiros. É o Roger na frente de todo mundo. Os brasileiros é o Roger. O cara pra ti é o Roger. O Roger, o Tite e o... Não, esse aí, o Guardiola, como é? Depois Guto Ferreira. Guto Ferreira. O nome ficou bom, o apelido, Guardiola, né? É o Guto Ferreira. E o craque do futebol mundial ainda é o Cristiano, Messi? Tem treinador que motiva, que sabe motivar. Tem treinador, se você for ver, a maioria não jogou futebol. Os melhores treinadores que eu conheci não jogaram futebol. Tem que pensar. Não é chutar bola, nem dizer como é que tem que chutar. Tem que pensar. Mas eu aprendi a ser treinador com o Jorge Ferreira, que foi um treinador que veio trabalhar no Figueirense, depois trabalhou no Avaí. Foi campeão no Avaí, campeão no... Aprendi também a escrever no livro Lauro Burgo. Aprendi muito com ele. Eu tenho aqui o livro. Ele tem uma... Ele tinha umas coisas... Livro. Ele tinha umas coisas... Ô, Lauro, aqui, uma vez eu estou lá num treinamento, ele está fazendo um treinamento, e o time reserva, aquele coletivo, que eu engana que eu gosto, o goleiro do time reserva, geralmente é o titular, né? Cobrou um tiro de meta. Tá? Sim. Cobrou um tiro de meta. Aí a bola caiu num determinado lugar do campo. Ele gritou para o zagueiro, é aqui, ó. É aqui que a gente tem que ficar, ele não passa daqui. Tu tá entendendo? Isso é inteligência. É daqui, ó. Daqui não passa, daqui. Tá? Daqui não passa. Então não adianta ficar lá atrás, colado no goleiro. Fica aqui, porque a bola não vai passar daqui. Daqui você fica mais perto do adversário. A outra é assim, ô Lauro, por que tudo quanto é lateral vão para a linha de fundo e o Pinga não vai? Que era o lateral do Figueirense. O Brito, ele não tem velocidade. Ele é habilidoso. Então é o seguinte, ele vai para o meio, como se fosse... Ele se junta no meio de campo. Quando ele ultrapassa o meio de campo, ele vai para o meio. Aí ele tem um lateral, tem um ponta para trabalhar. Se ele tomar nas costas, o 5 sai para cobrir. Sabe? O 5 já sabe que na lateral é ele que vai cobrir. Tá, tudo bem. Aí outra coisa que eu estou colocando hoje, eu não sei. Tu sabe que toda vez que um treinador diz que joga com 3 zagueiros, o pessoal é contra, né?
A maioria. Eu não sou contra. Todo time brasileiro defende com 3. Vou te dar, e eles não têm noção disso. Sabe por quê? Porque quando o lateral sobe, o outro fica. Uhum. E ele fecha o meio. Tá? Sim. Então, ele fica com 3 no meio, os 2 zagueiros mais o lateral. Se o lateral direito sobe, o esquerdo vem e fecha. Fica na defesa, não sobe. Se o lateral esquerdo sobe, o direito vem e fecha. Está sempre defendendo com 3, eles não se dão conta disso. E outra coisa que se fala do jogo, tal do jogo de posição, que se discutiu muito aqui quando veio, o Ramírez veio aqui, né? A saída de 3, né? Tem acontecido com frequência, independente de ser jogo de posição ou não. Geralmente um volante, ele desce um pouquinho, fica no meio dos 2 zagueiros, e o goleiro faz uma saída. Geralmente a saída é de 3. O Internacional tem acontecido isso, o Lindoso tem feito esse papel de ser o volante, que é quase um terceiro zagueiro na hora de sair. Aí os laterais sobem um pouco mais. E essa mobilidade do futebol que eu acho bonita de estudar e ver, enxergar o jogo dessa forma. Não deixa de ser um time que tem 3 zagueiros. Quando tu ataca, ele pode estar com 3 zagueiros. Quando ele é atacado, que ele tem uma linha de 4 e aí ele congestiona o meio de campo. É muito interessante. Brito, para encerrar, quantos anos de jornalismo e... Peraí, deixa eu dar outra lição. Tá. A vantagem do YouTube é sabe por que tem 4 zagueiros? Não tem a novela daqui a pouco. Sabe por que tem 4 zagueiros? Ele faz assim, não é isso? Sabe por que tem 4 zagueiros? Porque um tem que marcar um ponta, o outro tem que marcar o 9, o outro tem que marcar o 9, e o outro tem que marcar o outro ponta, e o quarto na sobra. Na sobra. Para pegar a sobra, para não tomar nas costas. Quando isso, sabe por quê? Porque quando se jogava no WM, tinha ponta direita, centroavante e ponta esquerda. E aí, como não tinha esse negócio de preparo físico, você jogava, botava 3 médios. Um médio para marcar o ponta, um médio para marcar o 9 e o outro para marcar o ponta. E os 2 zagueiros para cobrir os 2 lados. Porque se o lateral tomasse nas costas ou o ponteiro fosse rápido, o zagueiro vinha pelo atalho. Tá? Pelo atalho. Bom, aí o Cruyff, quando virou treinador, não sei se aprendeu na Holanda, porque a Holanda até hoje joga assim, ele observou o seguinte: o adversário só tem 2 atacantes. Só tem 2 atacantes. Eu só preciso de 3. Ele tirou um zagueiro. Ele não botou o zagueiro, ele tirou um zagueiro. Ficou com os 2 laterais e um central. Os 2 laterais e um central. Sobre os 5 que tu fala, a gente pergunta e vai perguntando. Eu te falei que eu fui fazer uma entrevista uma matéria com o Baltazar, aquele texto que tu leu, e que eu fui perguntar para o treinador, o intérprete era o Baltazar, em inglês. Sim. Então, aí tu vai perguntar por que ele assim, ó. Sabe por que esses 5 vem e faz o terceiro zagueiro e sai para jogar? Beckenbauer. E uma coisa que eu vou morrer frustrado é que ninguém vê o jogo Uruguai e Holanda na Copa do Mundo de 1966. Aquilo ali é uma aula de futebol. Eles correm no sentido da bola. Se a bola corre para trás, eles correm para trás. Se a bola corre para frente, eles correm para frente. Eles não ficam parados. E esse negócio de posição é uma bobagem, porque o jogador não tem posição, o jogador tem função. Ele não fica, não é pebolim. Ele tem que sair. Não acabei de dizer que o 5 tem que jogar atrás, ou o 5 tem que cair na lateral direita, ou o 5 tem que cair na lateral esquerda. Ele tem função, a função dele é essa. E o argentino tem uma definição do 8 e do 10 que é diferente. O 10 carrega a bola. É que tu vê como são as coisas. Está no livro do Lauro. Tem um enganche. Está no livro do Lauro. O Lauro diz assim, o bico a bico. Sabe o que é isso, mano? O cara do bico da área é outro bico da área. Tu tem que ter um jogador assim, que corre do bico da área. Aí tu vai quando tu tá velho, o Lauro quase já morreu, tá morrendo. Então, aí tu escuta o inglês diz assim, box a box. Aí tu vai saber o que é box? É a área. Uma caixa. De uma caixa a outra. De um bico da área a outra. Você tem um jogador do bico da área a outra. Puta, mas nós somos muito burros, cara. Não é nem isso a gente sabe. E tem que ter outro que carrega a bola. E o outro que tenha... Que lance, que mude o jogo. Né? Sim. Mude o jogo. Porque tu tem que achar...
Não é como agora, a bola chega, o cara chuta, não quer nem saber para onde é que é, não. Tu tem que achar um jogador do teu time que vista a camisa do teu time que esteja desmarcado. Né? O Abel Ferreira do Palmeiras usou a seguinte expressão até esses dias, que ele está jogando com o Gustavo Scarpa, né, e com o Rafael Veiga. E ele tem dito, são 2 tocadores de piano, nem sempre eu posso ter 2 tocadores de piano no time, numa orquestra. Para mim, o futebol é uma orquestra. E o Tite também fala o seguinte, tem jogadores que na frente, ele tem usado muito essa expressão, o arco e flecha. Tem jogador que é só arco, ele arma para dar o tiro, né? Para dar a flechada. Sim. E tem o flecha que é só flecha. Ele diz que o Neymar ele consegue ser arco e flecha. Ele é as duas coisas. Então, são características, posicionamentos, enfim. A teoria do Tite não entra. Aqui, ó. Não gostou da teoria do Tite? Quando tu tiver 3 pessoas, quando tu tiver numa sala que tiver 3 pessoas, ou tiver num lugar que tenta, observe as 3 pessoas, tu e as 2 pessoas. Que figura geométrica tu monta? Triângulo. Aqui, ó, eu estou contigo aqui na frente, estou com 2 pessoas, eu e tu. É um triângulo. Tu está me vendo aí? Tu e nós 2 na tela? É um triângulo. No futebol é um triângulo. Nós formamos o triângulo com a câmera, né? A câmera que triangula. O lateral com 10 e com 11. Tá? O 5 com 10 e com lateral. O 5 com 8 e com 7. Ou ele com 2 e com 3. Sabe, é sempre em triângulo. O cara fala losango, que losango? Antes de formar um losango, é um triângulo. Triangular. Nunca vi o losango são 2 triângulos, né? É a soma de 2 triângulos. Toque-me voe. Como é que dizia o Gentil Cardoso? Sim. Que era um marinheiro. Quem se desloca, quem pede, tem preferência. Quem se desloca, recebe. Quem pede tem preferência, mas quem se desloca, recebe. Eu quero te dizer que foi uma honra te receber aqui no meu canal. Muito obrigado, Paulo Brito. Nós teremos outras oportunidades para falar aqui. Se a gente ficasse falando das histórias do Lauro Burgo que estão neste teu livro aqui, sensacional, do Lauro Burgo. Inclusive, não tem só técnica de futebol. Eu não vou dar, que se usa a expressão spoiler, mas tem uma Kombi aqui que entrou, um juiz deu uma volta pela cidade. Tem algumas histórias desse tipo aí. O juiz dentro de uma Kombi. Aqui, ó. Tá bom? Obrigado, Brito. Tem uma coisa que tu vai lembrar. Aí na história, tem uma história do Veneza, que foi revelado em velho como zagueiro. Sim. Em que o América, quando ele era reserva no América, foi jogar contra o Grêmio tinha o Alberti. Era o craque do Grêmio, chamava Alberti. Sim. Ele assim pro Veneza dizia, Neguinho, tu vai entrar. Se tu não meter a bola no meio das pernas daquele argentino ali, tu não vai jogar mais no América. A primeira bola ele meteu no meio das pernas do Alberto e foi na frente desse. Essa coisa da confiança. A outra tem uma história aí que tu acha que tu deve ler, que talvez seja o meu melhor texto desse livro, chama-se O Melhor Engraxate do Mundo. Lê. O Melhor Engraxate do Mundo. É. Eu lembro disso. Beijo, Cacô. Um abração. Beijo para ti, tudo de bom. Um abraço. Bom. Obrigado. Esse foi o meu companheiro aqui, para esse lado aqui, ó, de triangulação, Paulo Brito. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.